Cumprimento a todos vocês com a paz de Cristo, em nome de Jesus, que a graça e o favor de Deus transborde aí na tua vida, na tua casa, na sua família, para a honra e glória de Deus. Eu libero uma palavra de bênção para você, que você venha prosperar em tudo, na área financeira, na área espiritual, na área sentimental, que você cresça no conhecimento de Deus. Amém? Você que não é inscrito no canal, inscreva no canal, compartilhe essa mensagem com alguém, dá um joinha, um like aí para você me ajudar no canal. A palavra de Deus para sua vida hoje está aqui em 1 Timóteo, no capítulo 1, do versículo 15, meus amados, até o versículo 16, aonde a palavra de Deus ela está nos dizendo: esta afirmação é fiel, digna de toda aceitação. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o pior. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Oh, glória a Deus! Aqui a tradução NVI, uma palavra de Deus, meus amados, maravilhosa para a minha vida e para a sua vida. E ele está dizendo, meus amados, que essa afirmação é digna de toda aceitação. E a afirmação é que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual ele estava dizendo que era o pior. Porque o apóstolo Paulo, ele perseguia a igreja, ele matava os cristãos pensando que estava fazendo um favor a Deus, ele dava a ordem ali, meus amados, para que os cristãos fossem executados, para que os cristãos fossem jogados na prisão. E a misericórdia de Deus alcançou o apóstolo Paulo, porque quando ele estava indo ali a caminho de Damasco, ali o Senhor apareceu para ele, ele ficou cego por 3 dias ali, ele teve que ficar cego para que a sabedoria dele caísse por terra, os olhos dele fossem fechados, para que os olhos espiritual do apóstolo Paulo fosse aberto e ele pudesse verdadeiramente conhecer a Cristo, conhecer Jesus e entender, meus amados, que só há um caminho. Como Jesus diz ali em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. E ele está dizendo que Jesus Cristo veio para salvar os pecadores. Em João 3,16, a Bíblia vai dizer que Deus ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todos aqueles que creem em Jesus Cristo, se rende a Ele e recebe Ele como único Senhor e Salvador, terão essa vida. Amém? Jesus Cristo se manifestou para salvar os pecadores. Quando a Bíblia vai dizer, meus amados, os sãos não necessitam de médicos, mas sim os doentes. Jesus não veio para os justos, mas sim para os pecadores. A gente tem que compreender que quando Jesus está dizendo esse contexto, ali em Romanos 3,12, o apóstolo Paulo vai dizer que não há um justo sequer, todos se desviaram. Romanos 3,23 vai dizer que todos pecaram e distante estão da glória de Deus. Então ele não veio para o justo, porque aquele que se acha justo não tem como ser salvo. Aí, o justo, verdadeiramente, meus amados, é aquele que é justificado no sangue de Jesus, aquele que reconhece que é falho, aquele que reconhece que é um pecador. A esse Jesus Cristo veio trazer salvação. Aquele que acha que vai ser salvo pelo bem que ele faz, ele é justo, baseado no seu próprio padrão, no padrão humano. A Bíblia diz, meus amados, em 1 Coríntios, ali no capítulo 2, no versículo 14, que o homem natural, ele não consegue compreender as coisas de Deus, que para ele todas essas coisas são loucuras, mas aquele que é espiritual, ele compreende todas as coisas. E o apóstolo Paulo, meus amados, se tornou espiritual quando ele teve a visão e a revelação de quem era Jesus. Ele se rendeu, ele se arrependeu, ele foi salvo, ele foi perdoado e se tornou, meus amados, um dos maiores pregadores do Evangelho. A Bíblia diz, meus amados, se nós formos lermos na palavra de Deus ali, em 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 27 até o 29, que Deus chama as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, as coisas fracas para confundir as fortes, e as que não são para confundir as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele.
toda honra, toda glória tem que ser dado ao nosso Senhor Jesus. Ninguém é bom o suficiente para ser salvo em suas próprias obras. Nós precisamos da bondade de Deus. Nós precisamos da graça de Deus. Nós precisamos receber o Senhor Jesus. A Bíblia diz em Isaías 59:2 que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Mas quando nós recebemos Jesus, a Bíblia diz em Romanos 8:1 que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. O único que pode nos livrar de toda condenação é Jesus Cristo. Jesus é o meu Senhor e Jesus Cristo é o seu Senhor. E Ele está dizendo, meus amados, que essa afirmação é digna de toda aceitação. Todos aqueles que aceitarem que só há um caminho, Jesus esse caminho, e receber Ele como único Senhor, se arrependendo de seus pecados, serão salvos. Como o apóstolo Paulo também foi salvo. No versículo 16 ele vai dizer: mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Jesus Cristo, demonstrasse toda a grandeza da sua paciência. Olha para você ver, meus amados, Jesus Cristo mostrando que Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus de misericórdia. Aquele a quem perseguia o seu povo, aquele a quem dava ordem para que o seu povo fosse lançado na prisão, ali no momento que Estevão foi morto, ali o apóstolo Paulo estava ali, meus amados, na época ainda ele não havia convertido, dando o aval ali para ele ser apedrejado, e Deus, meus amados, vem com misericórdia e alcança o coração do apóstolo Paulo. E isso serve para mostrar para mim e para você, não importa o que você fez, não importa aonde você está agora, se você verdadeiramente se arrepender de seus pecados, se verdadeiramente você clamar por misericórdia, se você reconhecer que você é falho e pecador e clamar por Jesus, Ele vai salvar você. Ele vai mudar a sua história, Ele vai dar uma vida nova para você, Ele vai dar uma vestes nova para você, Ele vai limpar você. Da mesma maneira, meus amados, como a Bíblia diz aí, que o filho do filho pródigo, meus amados, ali, ele saiu, pediu a herança para o pai, no momento que ele volta para casa, o pai recebe ele, dá para ele umas vestes novas, dá para ele um sapato novo e faz um banquete. Da mesma maneira, Jesus Cristo vai dar uma veste nova para você, ele vai calçar, meus amados, o sapato nos seus pés, o sapato do evangelho, o sapato da verdade, da boa notícia. Ele vai colocar você, meus amados, como luz nesse mundo. Você estava nas trevas e você vai vir para a luz, e a presença dele em você vai revelar o amor dele também para que outros venham se arrepender. Esse é o propósito de Deus na minha vida e é o propósito de Deus na sua vida. Usar de misericórdia comigo, usar de misericórdia com você, para que através da misericórdia de Deus nas nossas vidas, outras também venham a ser salvos. Porque todo mérito, toda honra é dada somente a Jesus. Está dizendo que ele usou, meus amados, de grandeza e de paciência, porque na onisciência dele, meus amados, ele viu que o apóstolo Paulo ia se tornar. Deus, meus amados, agiu no momento certo. Deus sempre age no momento certo. Deus, ele age com paciência. Deus, ele nunca adianta e ele nunca chega atrasado. Deus sempre age no tempo certo. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, a Bíblia vai dizer que há um tempo determinado por Deus para fazer todas as coisas. Há um tempo determinado por Deus para te levantar, para mudar a tua história, para colocar você no pódio. Por isso, permaneça na presença dele e adore o nome dele. Da mesma maneira, meus amados, como ele mudou a história do apóstolo Paulo, ele vai mudar a sua história. Ele vai usar você grandemente, de maneira, meus amados, que até você vai ficar extraordinário. Porque, meus amados, você vai ficar impressionado com o poder dele agindo em você. Porque grandes coisas fará o Senhor na tua vida, na tua casa, na sua família. E ele está dizendo, meus amados, que ele usou, meus amados, como exemplo o apóstolo Paulo, para que ele viesse crer para a vida eterna. Amém? O apóstolo Paulo, por crer em Cristo, recebeu a vida eterna.
E da mesma maneira, você que crê em Jesus, você recebe essa vida eterna. Por isso, guarde a fé, mantenha firme a fé, não desanime, não desista, não desvie da verdade, fique firme na verdade. Deus mudou a vida do apóstolo Paulo, ele também vai mudar a tua vida, ele vai mudar a tua casa, ele vai mudar a sua família. Grandes coisas fará o Senhor na tua vida, se você crer, se você acreditar, se você permanecer firme na fé, se você não parar, se você, meus amados, não der ouvido à voz do inimigo, não der ouvido à voz do diabo. Ele veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus Cristo veio para que você tivesse uma vida e uma vida abundante. Por isso, viva na vitória, seja bem-sucedido. Deus vai fazer na sua casa e ponto final. Amém? Eu quero estar orando por você agora. Pai, em nome de Jesus, eu oro por todos que ouviram e receberam essa mensagem. Assim, Pai querido, como o Senhor falou aqui do seu amor, da sua misericórdia, o Senhor derramou misericórdia sobre a vida do apóstolo Paulo, o Senhor derramou também sobre as nossas vidas. Que a luz, ó Pai querido, do teu Espírito venha resplandecer em nós, que nós vamos viver a vida abundante que o Senhor tem para nós, que nós vamos tomar posse e viver tudo que o Senhor tem para nós, que nós não vamos deixar nada para trás, mas que nós vamos viver, ó Pai querido, Senhor, o sobrenatural, que nós vamos mergulhar nas suas profundezas, que nós venhamos, ó Pai querido, Senhor, ser como uma candeia resplandecente que brilha e revela a tua glória para todos nessa terra, em nome de Jesus. Amém.